Mas para o nosso Deus Todo-Poderoso, para Jesus, o nosso Salvador, você pode bater palmas louvando a Deus, dizendo palavras de exaltação ao nome do Senhor. Amém? Mas não diga só glória a Deus, aleluia, exalte ao nome do Senhor, aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, coloque sobre seus pés, pegue a sua Bíblia neste momento. Deus abençoe, obrigado pela equipe de som, pela equipe aí do louvor, amém? Deus abençoe vocês, muito obrigado pelos convidados, todos que estão aí, Deus abençoe cada um de vocês. Pega a sua Bíblia e abra no livro de Juízes. Juízes capítulo 13. Juízes 13, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Equipe de louvor aí, concórdia, ó, bênção pura, viu? Top demais, graças a Deus por isso, hein? Se o tempo nos permitisse, a gente só ficava adorando aqui, né? Amém. Acharam? Então, Juízes 13, a partir do versículo 1. A Bíblia diz assim: e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisas imundas, porque eis que tu conceberás e terás um filho cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus. Desde o ventre ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Aí no mesmo capítulo, lá no versículo 24 e 25, os dois versículos finais aí, diz assim: depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome de... E o seu nome de... E o menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor o começou a impelir de quando em quando para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Amém? Glória a Deus, pode se assentar. Feche seus olhos. Pai bendito e Deus soberano, fala conosco nessa noite, usa a minha vida como instrumento, Senhor, para trazer a Tua palavra, que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, em nome de Jesus, para entender o que o Senhor tem a nos dizer. Deus, que essa palavra, meu Pai, venha aos nossos corações e fique firmada ali nos nossos corações, que seja aquilo que nós precisamos ouvir e não aquilo que nós queremos ouvir, em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, o tema escolhido para hoje do culto aqui da IEQ Nazaré, culto de jovens, é: não pause o seu avivamento. Diga para a pessoa que está do seu lado: não pause o seu avivamento. Amém? Diga para ele aí: não pause o seu avivamento. Ô, irmão, mas fala com vontade de quem alguém aí está cheio de fé, alguém que tomou um café cheio aí. Amém? Com o estômago cheio. Então diga aí para a pessoa que está do seu lado: não pause o seu avivamento. Amém. Bom, só para a gente saber que não pause, pausar é fazer cessar, parar. E avivar, avivamento, vem da palavra do verbo avivar, que quer dizer tornar vivo, que quer dizer animar, que quer dizer despertar. Em outras palavras, a gente usa o avivamento, a palavra avivamento na igreja, para se referir à renovação espiritual. Ou seja, em outras palavras, não deixe cessar a renovação espiritual sobre a sua vida. E aí nós vamos pregar o exemplo de Sansão. Sansão era o chamado nazireu. O que é nazireu? Significa consagrado a Deus. Diga aí: nazireu significa consagrado a Deus. Bom,
era alguém que foi consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. E essa pessoa deveria viver em santidade desde cedo, em obediência a Deus. E o texto é bem claro, ele traz para a gente algumas coisas aqui que era parte da vida do nazireu. Uma delas ele não podia beber bebida forte, vinho. Ele não poderia passar navalha nos seus cabelos, ou seja, ele não poderia cortar o cabelo. Outra coisa que diz aí, que ele não poderia tocar em animal, em coisas imundas. Ele não poderia tocar em nada morto. E ele tinha uma vida, alguém consagrado, alguém com um propósito para ser cumprido na presença de Deus. E Deus escolheu este homem chamado Sansão. Era alguém que deveria andar em santidade, alguém que deveria andar em obediência a Deus. Mas, em determinado momento, Sansão deu um pause no seu avivamento. Ele deu um pause na história, no propósito que Deus tinha para a vida dele. Ele deu um pause, ele deu um stop. E tudo começou a mudar na vida dele. Tudo começou a mudar. Então o nazireu, que era alguém que era separado para Deus, que não se podia contaminar, se isso acontecesse, ele perdia tudo aquilo, todo o tempo de nazireado que ele tinha na presença de Deus. E nos últimos dias de exercer o papel de nazireu, ele ia até o templo, consagrava ali uma oferta a Deus, e ali o seu propósito, a sua história de nazireu era terminada com honra, cessava com honra. Mas aqui a gente vê uma história de um homem que foi criado para esse propósito, para servir a Deus, mas em determinado momento ele deu um pause no seu avivamento, na sua história com Deus. Aí eu gostaria que você, se não fechou a Bíblia, deixa ela aberta aí no livro de Juízes 14 agora. Juízes 14. A gente viu aqui que a mãe dele era estéril, a mãe dele não podia ter filhos, e aí Deus permite que a mãe dele tenha um filho, para ser nazireu, para ser alguém usado por Deus. E aí lá no versículo 24 e 25 de Juízes 13, fala que o seu nome é Sansão, e o Espírito de Deus se apossava dele, e o Espírito de Deus o impelia a fazer as coisas. E a gente bem sabe a história de Sansão, muitos sabem da história de Sansão, porque a gente cansou de escutá-la quando era pequeno na igreja, a gente já viu filmes, a gente já viu pregações, mas eu quero trazer aqui para vocês, pela misericórdia de Deus, a partir do capítulo 14 aí, a gente vê que Deus usou uma ocasião para que Sansão pudesse libertar o povo do domínio dos filisteus. E Deus estava com ele, que durante o processo aqui, durante a caminhada, um leão vem até ele e o ataca, e preparando para atacar, e Sansão pega e despedaça aquele leão, pelo Espírito de Deus que operou sobre a vida dele. Mas se a gente prestar atenção, no capítulo 14, a gente vê que Sansão cometeu alguns erros que foram essenciais para que ele desse um pause na atuação do Espírito Santo de Deus na vida dele. E aí, você com a sua Bíblia aberta, vamos ler aí o primeiro erro de Sansão, o primeiro pause que ele deu no avivamento dele, na vida espiritual dele. A Bíblia diz assim: e desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e sua mãe e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, agora pois vou tomá-la por mulher. Ele chegou a uma região, viu uma mulher dos filisteus e decide tomar aquela mulher como esposa. Até aí tudo bem, você pode falar, era para ele ter um relacionamento, ele com o seu propósito de nazireu. A Bíblia não fala que ele poderia se relacionar e se casar.
Só que aqui tem um detalhe. Lá no livro de Êxodo, a Bíblia fala que o povo, ao povo de Deus, não era para eles se relacionarem com outros povos, não era para eles casarem com outros povos. E aí Sansão foi lá e casou. Se a gente volta em Juízes 13, aqueles versículos que a gente não leu, a Bíblia fala que os pais de Sansão deveriam educá-lo, deveriam ensiná-lo no caminho do Senhor. E com certeza ele foi ensinado nessa questão do casamento misto, de não se casar com pessoas fora da linhagem dos hebreus. E aí ele assim o fez. Então o que acontece aqui? O primeiro erro, ele desprezou a palavra de Deus, tudo aquilo que tinha sido ensinado para ele desprezou nesse momento. Ele se relacionou com uma filisteia. Você prestou atenção no texto? Deus usou a vida dele para livrar o povo dos filisteus. E ele estava se relacionando com uma filisteia. Ele estava se relacionando com um inimigo. Tem um filme antigo que se chamava Dormindo com o Inimigo. Ele estava se relacionando com o inimigo. Aí eu digo para você que a primeira lição que você pega aqui e guarda para você, você dá um pause no seu avivamento quando você se relaciona com pessoas que te afastam de Deus. Você dá um pause no seu avivamento quando se relaciona com pessoas que te afastam de Deus. O primeiro erro dele aqui, ele se afastou dos princípios de Deus, da palavra de Deus, e logo se relacionou com alguém que ia o afastar da presença de Deus. Diga para você mesmo: eu não posso me relacionar com quem me afasta de Deus. Mas eu quero deixar uma palavra aqui. Mas pastor, tem alguém lá que eu estou orando, ele não é de Deus. Continue orando por ele. Continue orando. Mas eu estou dizendo aqui que quando relacionar, é quando aquela pessoa que você está orando para Deus e de repente é um jovem ou uma jovem e só quer saber da gandaia, da bagunça, da prostituição, das drogas. Você vai ter um relacionamento com ele, mas o seu lado tem que ser mais forte. Você tem que ser mais forte para levar ele para a presença de Deus. Então fica aí este parênteses para você entender. Porque às vezes você está orando por alguém, mas não deixe que ele te afaste de Deus. Mas sim traga ele para a presença ou ela para a presença de Deus. Amém? Então o primeiro erro dele aqui, ele se relacionou com quem o afasta de Deus. Então você dá um pause no seu avivamento quando você se relaciona com alguém que te afasta de Deus, ou com alguma coisa que te afasta de Deus. O segundo erro de Sansão, aquilo que dá mais um pause no avivamento dele, está no versículo seguinte, no versículo 3 de Juízes 14, diz assim: porém seu pai e sua mãe lhe disseram: porventura não há mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão ao seu pai: toma-me esta, porque ela me agrada aos olhos. Galera, para você que é jovem, não se relacione com o que você vê, com o que você está vendo, mas se relacione com o que a pessoa é. Não é porque é agradável aos olhos, não. De repente você vê uma menina linda, maravilhosa, é agradável aos olhos, mas quem ela é verdadeiramente? Quais são as suas características? Qual o seu caráter? De repente você vê um rapaz forte, bonito, másculo. Tem um aqui atrás de mim, ó, para você ver, lindão. Aleluia. Mas verdadeiramente você precisa conhecer. E a galera de hoje só quer se relacionar porque fulano é bonitinho. Porque bonitinho não, bonitão, né? Porque bonitinho eles falam que é feio, arrumadinho, né? Ainda é assim que eles falam. Porque fulano é lindo. Porque a menina é linda. Mas conheça
conheça. E aí, o erro de Sansão aqui foi que ele se desviou do caminho de Deus, do qual seus pais o haviam ensinado. Muitos estão dentro da igreja, aprendendo a palavra de Deus, mas ainda assim dentro da igreja estão desviados. Deram um pause no seu avivamento, na sua renovação espiritual, porque preferem seguir as suas vontades. E aí o texto deixa claro aqui que Sansão disse assim: porque me é agradável aos olhos, porque é a minha vontade. No culto mais cedo aqui dos adolescentes eu disse, a gente estava lendo ali Provérbios 4, 23, de tudo que você tiver que guardar, guarda o teu coração, porque eles são fonte de vida. Coloque as suas emoções nas mãos do Senhor, seus sentimentos para o Senhor. Não vá se relacionando assim, porque bateu o olho é bonito ou é bonita. Aqui ele se desviou das vontades de Deus, ele preferiu seguir os seus caminhos, porque ele achava que aquilo era agradável, porque aquilo para ele era agradável aos olhos. Preste atenção, tem muitas coisas que lhe parecem agradáveis para você, mas são desagradáveis para Deus. Você dá um pause no seu avivamento quando você segue a carne, quando você segue os seus desejos e sua vontade. Diga assim: eu dou um pause no meu avivamento quando eu sigo a carne, os meus desejos e as minhas vontades. Em outras palavras, galera, o pecado é óbvio, é claro, mas nós nunca vamos deixar de dizer isso. O pecado te afasta de Deus e faz cessar o avivamento em nossas vidas. Primeiro erro, ele relacionou com alguém que o afastava de Deus. Segundo, ele segue a tua carne, a sua vontade. E aí o terceiro, nós vamos lá em Juízes 14, 8 e 9. Está com a Bíblia aberta aí? Então diz um amém para mim saber. Oh, isso foi forte, hein? Diz assim: e depois de alguns dias voltou ele para tomar, ou seja, para se casar, e apartando-se do caminho. Irmão, só um momento, vamos ler mais acima? Aqui, ó, vamos ler a partir do 5, para você saber o que aconteceu antes. Desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que ele fendeu de alto a baixo, ou seja, rasgou o leão com as suas mãos de alto a baixo, com quem fende um cabrito sem ter nada na mão. Porém, nem seu pai nem sua mãe deu a saber o que tinha feito. E desceu e falou àquela mulher, e agradou os olhos de Sansão. E depois de alguns dias voltou ele para a tomar, e apartando-se do caminho, viu o corpo do leão morto. E eis que no corpo do leão morto havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e tua mãe, e deu-lhes dele, e comeram. Porém, não lhes deu a saber que tomara o mel do corpo do leão. Irmãos, nós estamos falando aqui que avivamento quer dizer tornar vivo. Tornar vivo. E Sansão, ele aprendeu que isso era parte do propósito que Deus tinha para a vida dele. Que ele não deveria tocar em coisas imundas, em animal morto, em homem morto, seja que fosse. Ele não deveria tocar. Os pais dele tinham ensinado isso para ele. E aí ele interrompe o avivamento, porque ele toca em algo morto. Vida e morte. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual, em muitos casos morte física, mas morte espiritual. Aqui aos poucos ele estava morrendo espiritualmente. E aí, Sansão ele se contamina com esse animal. Aquilo que a princípio parecia doce, porque era um mel, o que parecia doce
na realidade, no final das contas, foi tornando amargo na vida de Sansão. Nós falamos aqui que avivar é tornar vivo, mas Sansão fez justamente o contrário. Aquele que estava consagrado a Deus não deveria tocar em nada impuro, em nada imundo, em nada morto. Aí vai uma reflexão para você. Quantas vezes nós nos contaminamos com o pecado? Quantas vezes nós estamos aqui na casa de Deus pedindo: Deus, gera vida em nós, aviva-nos. Aviva-nos. Não foi isso que vocês cantaram? Aviva-nos. Nós cantamos, aviva-nos. Mas nos contaminamos com o pecado. Interrompemos o nosso avivamento, a nossa renovação espiritual, quando nos contaminamos com o pecado. E muitas vezes a gente procura se justificar com: não tem nada a ver. A gente procura se justificar com: isso não tem problema. Mas a gente dá um pause no nosso avivamento quando nos contaminamos porque fizemos pouco caso da palavra de Deus. Sansão foi ensinado na palavra de Deus, mas ele fez pouco caso disso. Então diga assim: nós damos um pause no nosso avivamento quando nos contaminamos porque fizemos pouco caso da palavra de Deus. Sansão se contaminou porque fez pouco caso da palavra de Deus. Se relacionou com pessoas que afastavam ele de Deus, seguiu a sua carne, se contaminou. E aí, nos versículos seguintes, lá em Juízes 16, ele que já tinha terminado aquele relacionamento com aquela mulher, com aquela filisteia, mais uma vez, por causa da carne, das suas vontades, aí no versículo 16, no capítulo 16, versículo 1, mostra Sansão mais uma vez se envolvendo com quem o afastava de Deus. Diz aí, capítulo 16, versículo 1, diz assim: e foi-se Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Mais uma vez, Sansão se deixou vencer pela carne. Mais uma vez, ele deixou-se vencer pelo pecado. Deixou levar pela tentação. Aí o texto diz que ele se deitou com a prostituta. A prostituição tem levado muitos jovens a perder o rumo da vida. A prostituição, a pornografia. Quantas garotas se envolvem com rapazes e tem uma gravidez fora da hora, uma gravidez indesejada, não programada? Quantos aí não são levados pela vida de promiscuidade, sexo fora do casamento, que acaba gerando casamentos que se tornam casamentos que vão ruir mais à frente, que vão ser destruídos? Quantos jovens hoje que são levados não a se conhecerem por conversarem, por ter uma amizade, a se conhecerem no caráter de cada um deles, mas se conhecem pelo sexo, se conhecem pelo relacionamento carnal. E Sansão foi exatamente isso que ele fez. Ele se envolveu com alguém que o afastava de Deus. Você dá um pause no seu avivamento quando você permite que a tentação se transforme em pecado. Diga assim: eu dou um pause no avivamento quando eu permito que a tentação se transforme em pecado. Nós não estamos isentos de ser tentados. Todos nós somos tentados dia a dia, a todo instante. Nós somos provocados, nós somos muitas vezes motivados. É a tentação.
Mas quando você dá lugar para a tentação, ela se transforma em pecado. Então não permita que a tentação se transforme em pecado. Quando você permite isso, você dá um pause no seu avivamento. Porque a Bíblia diz que Jesus não vai permitir que nós suportamos um fardo maior do que aquele que nós podemos suportar. Antes ele dá o escape. Todos nós vamos ser tentados, mas não permita que a tentação se transforme em pecado. No seu relacionamento com Dalila ali foi, de certo modo, comprada pelos filisteus para que ela descobrisse o segredo da força de Sansão. E se a gente pega ali o capítulo 16, do versículo 4 até o 21, a gente vai vendo o que muitos jovens, o que muito adolescente, o que as pessoas fazem. Sansão fez isso aqui, ó. Ele brincou com a tentação. Muitas vezes você fala, a tentação vem para você e você fica brincando. Ah, vou não, que eu sou de Deus. Ah, não, vou não, que eu sou de Deus. Sansão brincou. A mulher chegou para ele, qual o segredo da sua força? É isso. Qual o segredo da sua força? É esse. Qual o segredo da sua força? É esse. E aí a mulher Dalila sempre chegava para ele e dizia assim, você não me ama. Por que não conta o segredo da tua força para mim? Sempre dessa forma. Sempre. Até que um dia ele vai e diz que é nazireu e que as forças estavam nos seus cabelos. E aí Dalila foi lá e contou o segredo para os homens, para os filisteus. Veio um homem e cortou as tranças do cabelo de Sansão. O seu propósito de nazireu foi quebrado ali naquele momento. A partir das investidas de Dalila, daquele relacionamento, ele vai e conta o seu verdadeiro segredo. E por fim ele é humilhado e derrotado. Os filisteus furam o olho dele, levam como escravo, humilham, fazem chacota dele e o expõem para todos os filisteus o ridicularizarem. Por quê? Todos os erros que nós contamos aqui, e aí esse último erro, você dá um pause no seu avivamento quando você troca propósito por proposta. Diga para você mesmo, eu dou um pause no meu avivamento quando eu troco o propósito pela proposta. Pode dar um exemplo para você, jovens? A diferença de proposta e de propósito? Alguém sabe a diferença ou imagina? Sabe qual a diferença? E aí eu vou falar abertamente. Você está num relacionamento, você está se guardando para Deus, seja você menina, seja você rapaz, para aquele momento especial ali depois do casamento, quando vocês se casarem e aí vocês terem a sua relação. Vocês estão se guardando, aí de repente, seja a moça ou seja o rapaz, e fala assim para você, a proposta: vamos nos deitar, vamos nos relacionar, vamos transar, vamos fazer sexo, afinal de contas nós vamos casar. A proposta. O propósito: vamos nos guardar, vamos esperar um momento, de repente falta pouco, vamos esperar, vamos cumprir a palavra de Deus, o propósito de Deus nas nossas vidas, e vamos nos casar debaixo de bênção e não de maldição. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você entrega o teu coração a uma pessoa e de repente termina e você entrega a outro. Seu coração vai ficando defraudado, ou seja, é um pouquinho para cada um. Tem até uma música mundana assim, né? Um pouquinho para cada um, alguma coisa assim. Tem espaço para todo mundo no coração. Porque você
abriu a sua vida para a proposta. E aí quando Deus prepara alguém abençoado na sua vida, um rapaz abençoado ou uma menina abençoada, eu não ouvi nenhum amém, aí eu vou repetir. Quando Deus prepara uma moça, uma mulher abençoada, uma mulher de Deus para a sua vida, quando Deus prepara um rapaz abençoado para a sua vida, homem de Deus, trabalhador, carinhoso, ele já vai encontrar. Às vezes você nem vai ter espaço naquele coração, porque você trouxe tantas coisas dos relacionamentos passados. Sabe por quê? Porque muitas vezes você trocou o propósito pela proposta. Então diga aí, eu não posso trocar o propósito pela proposta. E Sansão fez isso. Ele trocou o propósito pela proposta. Cuidado, assim como Sansão, cuidado com alguém que diz que te ama só para conseguir algo em troca. O amor é incondicional, ele não pede nada em troca. Então, como eu disse para vocês no início, os últimos dias do Nazireu, ele era trazido à tenda com a sua oferta, a cabeça dele era raspada, o cabelo era queimado, em sinal de obediência e submissão a Deus. Terminava com honra. Mas como eu disse para vocês, com Sansão foi diferente. Ele foi subjugado, cego, humilhado, zombado. Ele foi levado diante do templo lá, do deus Dagon, do deus dos filisteus, e terminou a sua vida com desonra. Mas ainda assim, ele clamou a Deus naquele último momento. Deus concedeu a ele força novamente, e ele derrubou ali aquele templo, levando consigo vários dos inimigos. A gente vê aqui que Sansão, ele foi consagrado para cumprir os propósitos de Deus. E o Espírito de Deus se apossava dele. Se você ler o capítulo 13 até o 16, você vai ver momentos em que o Espírito Santo apossava dele. Tá certo que naquele tempo o Espírito Santo, não diferente de hoje, ele não vinha e fazia morada, ele vinha de tempos em tempos para cumprir o propósito de Deus. Mas assim podia ser continuamente sobre a vida dele, mas ele preferiu dar um pause no avivamento de Deus para a vida dele. A gente vai ver em alguns momentos aí que ele falava com Deus, ele clamou a Deus, ele orava a Deus e a resposta vinha. Só que infelizmente ele deu um stop, ele deu um pause no seu avivamento. Não permita, jovem, moça, rapaz, que isso aconteça na sua vida. Mantenha-se firme e forte na presença de Deus. Busque, invoque e seja avivado, em nome de Jesus. Coloque sobre seus pés, feche seus olhos. Comece a meditar aí nessas palavras que foram ditas, que você não pode dar um pause no seu avivamento, que você só dá o pause quando você se relaciona com quem te afasta de Deus, que você dá um pause no avivamento quando você segue a carne, que você dá um pause no seu avivamento quando você se contamina porque fez pouco caso da palavra de Deus. Você dá um pause no avivamento quando permite que a tentação se transforme em pecado. Feche seus olhos, continue de olhos fechados. E principalmente, você dá um pause no avivamento quando você troca o propósito de Deus pela proposta do mundo. Então feche seus olhos e comece a orar. Feche seus olhos, comece a orar. Fale com Deus que você não quer dar um pause na renovação espiritual que Deus tem para a sua vida. Mas feche seus olhos e comece a falar. Não espere que o louvor comece a tocar, ou não espere que eu comece a orar aqui e você só confirmar. Isso tem que partir de você. O tema do culto é: não dê um pause no seu avivamento. Não dê um pause no seu avivamento.
A única pessoa que pode dar um pause, um stop no seu avivamento é você mesmo. Não sou eu. Não sou eu. É você. Então feche seus olhos e comece a orar, a pedir a Deus. Santo Espírito de Deus, eis aqui as nossas vidas, Senhor. Ouvimos a Tua palavra, meu Pai, e aprendemos aqui, Senhor, que não podemos dar um pause no nosso avivamento. Ó Deus, nos relacionando com quem nos afasta de Ti. Ó Deus, com contaminações, com o pecado. Ó Deus, dando lugar à tentação e permitindo que ela se transforme em pecado. Ó Deus, eu não posso dar um pause no meu avivamento, trocando o propósito do Senhor pela proposta do mundo, pela proposta da carne. Vá falando com Deus. Você está de máscara, continue com ela, mas não impeça. Não deixe ela te impedir que você fique calado. Aí por baixo dela, com seus lábios, comece a falar com Deus. Desejo é maior.